Fala galera que curte jogos de tabuleiro! Eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil. E gente, olha só, essa coleção ela tem muitos jogos, né? Só que todo mundo que é colecionador de jogos tem um problema. A gente sempre tá olhando quais são os próximos jogos que a gente vai comprar. Então, assim como todos nós, eu também tenho a lista dos jogos que eu queria comprar, os próximos jogos que eu quero colocar na minha coleção. Então eu resolvi fazer um vídeo e mostrar para vocês os 10 jogos que eu ainda quero comprar esse ano, nesse ano de 2023. São os jogos que estão, assim, prioridade na minha lista. Assim que tiver um dinheiro e oportunidade, assim que as duas coisas se encontrarem, eu vou comprar esses jogos e vou compartilhar aqui com vocês. Quem sabe vocês também têm a mesma vontade de comprar os mesmos jogos e aí se encontrar uma promoção, vocês correm e me avisam, hein? O número 10 da lista dos jogos que eu ainda quero comprar é o Brasil Imperial. Brasil Imperial é um jogo recente, se eu não me engano ele saiu no ano passado, e é um jogo que foi desenvolvido aqui no Brasil, por um autor brasileiro, e uma temática brasileira também, e isso é uma das coisas que mais me interessou. Primeiro porque o jogo ele foi bem avaliado, assim, da onde eu vi, né? Eu vi alguns sites, alguns canais dos Estados Unidos ou da Europa que falaram muito bem desse jogo, e como toda essa questão, assim, de ser Brasil e ser a temática do Brasil, isso tudo culminou para que eu realmente tivesse um grande interesse. Ele é um jogo do estilo Forex, né? Um jogo de exploração, de expansão. Eu confesso que eu acho que eu não tenho nenhum jogo desse tipo, nunca joguei, então também é uma oportunidade de conhecer uma mecânica nova. O número 9 na minha lista é o Food Chain Magnate, que é um jogo que já é um pouco mais antigo, que eu ouço falar também muito bem. Parece que ele é um jogo super assim difícil, super competitivo. É um jogo que dá pra você ali no começo do jogo, da partida, você fazer alguma coisa errada e estraga o resto do seu jogo. Mas ele parece ser muito legal. Ele é um jogo onde você é o administrador de uma rede de fast foods, se eu não me engano, restaurante, fast food, alguma coisa assim. E a ideia, obviamente, é você expandir ali a sua rede. A arte do jogo é uma arte bem bonita, é uma arte, assim, um estilo mais antigo e tal. É um jogo difícil de achar, eu acho que ele não tá em impressão mais. Todas as vezes que eu vi ofertas desse jogo, o preço estava, assim, salgadíssimo. Então ele tá na minha lista, mas eu confesso que é um jogo que eu só vou comprar se tiver uma oportunidade, assim, tiver apareceu por algum motivo uma versão usada, barata ou pelo menos um preço razoável, e aí eu vou lá e compro. Mas ele é um dos jogos que eu queria muito adquirir e jogar pelo que eu ouço falar dele. O número 8 é o Whistle Mountain, que é um jogo que também é relativamente novo, eu acho que ele deve ter uns 3 anos que ele saiu, uns 2 anos que ele saiu, que eu ouço falar desse jogo. Mas parece que ele é um jogo muito interessante, assim. Pelo que eu vi, ele tem uns meeples de meios de transporte diferentes, assim, de trem, de balão, e parece que a jogabilidade dele é muito interessante, que tem muita playability, né, replayability, que é a capacidade de você jogar os jogos várias vezes. Confesso que eu não li muito sobre o tema do jogo, eu só vi imagens, vi fotos, vi pessoas falando sobre o que acharam do jogo, e é unanimidade, né? Todo mundo que fala desse jogo costuma falar que gostou. Então é algo que me chamou muita atenção, eu botei ali na minha lista de desejados e espero, quem sabe, talvez adquirir ele esse ano ainda. O número 7 é o Innovation. O Innovation é um jogo simples, é um jogo de cartas. É um jogo que tem também uma versão brasileira que eu já vi, que saiu até num valor razoavelmente barato na época que eu vi. E eu me interessei por esse jogo porque tem um podcast que eu assisto, que é o Board Game Garage, e um dos apresentadores do podcast, ele só fala maravilhas desse jogo. É o jogo preferido dele, ele sempre coloca como top 1 da lista dele. E quando eu fui dar uma olhada, ele parece que é um jogo muito interessante, que é aquele tipo de jogo que cada carta que você tem ali, que você exerce o poder, ela modifica completamente o jogo, as cartas são sempre muito fortes, muito poderosas, e isso faz com que o jogo pareça desbalanceado, mas ele é desbalanceado para todo mundo, então tá todo mundo ali com aqueles poderes muito fortes, aquela jogabilidade muito forte, e eu fiquei curioso, assim, para alguém colocar um jogo como um top 1 da lista, no mínimo tem que testar para ver se é bom. Eu já vi algumas vezes esse jogo sendo vendido, usado, a versão brasileira, barata, mas hoje em dia eu não estou achando tão fácil assim mais, preciso procurar um pouco melhor. Vi algumas versões em inglês, mas esse é um jogo que eu não queria comprar em inglês porque tem muito texto nas cartas, então fico aí à espera de uma oportunidade para comprar o Innovation. O número 6 é um jogo que saiu aqui no Brasil esse ano, é o Endless Winter.
recentemente ele apareceu nas lojas, né? Eu tô falando aqui em março de 2023, eu acho que em fevereiro de 2023 é quando esse jogo apareceu nas lojas. E é um jogo super bem falado do ano passado de 2022, que é um jogo que é o estilo que está na moda, né? É um deck building com algo a mais, né? Esse é mais um deck building com algo a mais. Só que essa é uma temática muito interessante, que são os povos ali do período paleolítico, alguma coisa assim, da época do gelo, e que estão ali, né, buscando sobreviver. É um jogo de miniaturas muito bonitas, pelo que eu vi nas fotos. Nunca vi ao vivo o jogo, confesso, mas achei muito interessante o que eu ouvi falar sobre ele, assim. Eu costumo gostar de jogo de deck building, costumo ser muito enjoado com essa questão de colocar o deck building em qualquer coisa, assim. Tem uns jogos muito famosos que enfiaram deck building e que eu não gostei tanto, mas sempre que tem essa mecânica eu fico interessado porque eu já joguei jogos que são muito legais também. Então esse é mais um jogo que está na lista que eu tenho bastante interesse e que, quem sabe, eu adquiro esse ano ainda. O próximo da lista, o número 5, é o Invasores do Mar do Norte. E ele é a primeira trilogia que saiu, né, do Shane Philip, da Garphill Games. Depois vieram as trilogias aí do Reino Ocidental e agora tem a trilogia do Sul do Tigre, quase esqueci o nome. E nessa primeira trilogia, né, dos 3 jogos, o mais famoso realmente é o Invasores do Mar do Norte. É o que eu ouço mais falar, né? Depois, nas outras trilogias, talvez os jogos começaram a ficar melhores, porque todos os jogos que vieram depois passaram a ser muito bem vistos. Mas esse Invasores do Mar do Norte, consistentemente, as pessoas falam bem desse jogo, falam que é um jogão, que é muito legal a jogabilidade dele. E, como eu gosto, por exemplo, da trilogia do Reino Ocidental, eu acho que vai ser um jogo que vai me interessar bastante. A arte é muito parecida, né, com as outras artes da trilogia, mas a mecânica é completamente diferente, pelo que entendi. Nesse nós somos tribos bárbaras que estão tentando invadir e pilhar outras cidades, né? E eu achei interessante a mecânica, a ideia do jogo, né, a temática também parece ser bem legal. E esse é um jogo que eu quero comprar por histórico. Eu acho que o Shane Phillips, Garphill Games, eu costumo gostar muito. Esse aqui é um que eu tenho potencial de gostar também. O próximo da lista, o número 4, é um outro jogo nacional, um outro jogo desenvolvido por brasileiros, publicado aqui primeiro no Brasil, que é o Comic Hunters. E nesse jogo, nós somos colecionadores de histórias em quadrinhos, né? Histórias da Marvel, a temática da Marvel, e a ideia é que você tem que ir buscando na livraria, no sebo, nos melhores lugares que puder, conseguir a melhor coleção de revistas em quadrinhos. E o legal desse jogo é que parece que ele tem várias mecânicas de drafting, então ele tem várias implementações de drafting diferentes, que são muito interessantes quando você ali vai jogar. E é um outro jogo também que eu comecei a ouvir falar muito bem. Ele apareceu num top 100 de um canal americano que eu sigo, da Star. Uma das pessoas colocou esse jogo como top 20, se eu não me engano, da lista dele, e falou, é um jogo que é difícil de achar aqui nos Estados Unidos, é um jogo que é mais fácil de achar lá no Brasil, onde ele está disponível, mas eu consegui uma cópia, joguei, é muito bom, é meu top 20. E aí quando eu vi isso, falei, poxa, um design nacional sendo tão bem visto assim, eu tenho que ter na minha coleção, eu tenho que testar e eu tenho que ver se eu gosto também. Então o número 4 da minha lista é o Comic Hunters. O número 3 é um jogo que a temática é uma temática que me agrada muito, é uma temática que eu gosto, porque tem a ver com o que eu trabalho no meu dia a dia, na minha vida. Esse jogo é o Panam, né? É um jogo baseado naquela companhia aérea famosa, americana, na Panam, onde você tem que criar as rotas ali da linha aérea para tentar fazer as rotas que sejam mais economicamente viáveis, mais interessantes. E o interessante do jogo é que a temática é aviação, é avião. É uma coisa que eu gosto muito, eu trabalho com isso. E que me interessa muito nesse jogo. Ele está no número 3 da lista, porque eu ouvi falar que é um jogo que não é tão caro, que é barato, que é fácil de conseguir. E aí eu estou bem animado em conseguir encontrar e comprar o Panam. Agora vamos para o top 2 dos jogos que eu mais quero comprar urgentemente. Então o número 2 é o Cat in the Box. É um jogo que saiu no ano passado. É um jogo de trick-taking, jogo de vaza, né, em português, que é aquele jogo tipo truco, assim, né, que cada um joga uma carta, quem ganhar aquele turno joga a próxima carta, né, puxa a próxima mão e tal. Só que esse aqui ele tem uma pegada bem diferente, assim. Uma coisa eu gosto de um jogo chamado Skull King, eu gosto muito, é um jogo que eu mostro pra todo mundo, jogo com todo mundo, e o que eu mais gosto no Skull King é que você tem que apostar quantos turnos você acha que você vai ganhar naquela mão ali que você está jogando, e se você acertar, você faz pontos positivos, se você errar, você faz pontos negativos. O Cat in the Box, ele tem essa mesma ideia, essa mesma pegada ali da aposta,
Mas pelo que eu vi, além de tudo, ele tem uma mecânica muito diferente, que é o seguinte: as cartas são todas da mesma cor, elas não têm nenhum naipe escrito. E você diz qual é o naipe da carta na hora que você joga. Então tem os naipes em potencial ali que você pode jogar, e você escolhe qual é o naipe e joga, só que como qualquer baralho, só existe um número de cada naipe. Então à medida que você vai fazendo isso, menos cartas, né, vão ficando disponíveis ali para serem usadas. E isso é uma coisa que vai pegando à medida que o jogo progride, porque às vezes você queimou algumas cartas boas no começo, e depois você precisa delas, por exemplo, e aí você pode se arrepender do que você fez. E essa mecânica me interessou. O jogo virou uma febre, tá? Um monte de gente falando sobre ele. Então ele subiu, correu para o número 2 da minha lista. Agora, o número 1 é um jogo que eu já sei que vai sair no Brasil em maio desse ano. Então eu já estou quebrando o porquinho, contando as moedas para comprar. É um jogo de um autor que eu, assim, adoro. Quase todos os jogos que eu joguei dele, se não todos os jogos que eu joguei dele até hoje, eu gostei. Então, quando eu vi que esse jogo já estava vindo pro Brasil, eu já me interessei rapidamente. Eu já queria, antes de saber que ele vinha pro Brasil, agora que eu sei que ele vem, eu tô mais interessado ainda. Eu tô falando do Woodcraft, que em português, se eu não me engano, ficou Marceneiros, que é um jogo do Vladimir Sushi, que é o mesmo autor de Cidades Submersas, de Last Will, que são dois jogos que eu adoro, que estão ali no meu top 10 de jogos preferidos. Então, esse jogo, além de tudo, está super bem avaliado, pelo que eu ouvi falar, o pouco que eu ouvi falar por aqui, por aí. Então é um jogo que, assim, já correu e foi pro topo da minha lista. É um jogo que, com certeza, esse ano, se eu for comprar mais um jogo só, é esse o jogo que eu vou comprar, com certeza. E quando eu comprar esse jogo, gente, eu volto aqui, jogo e venho mostrar pra vocês, falar se eu gostei ou não, se valeu a pena ou não, se eu joguei dinheiro fora ou não. Então é isso, gente. Tem algum jogo aí que tá na lista de vocês e que eu não falei? Conta pra mim nos comentários, porque eu fico interessado em saber o que as pessoas estão buscando, porque vai que eu descubro algo que eu queira também. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.